Sesc apresenta Sesc Cultura Convida. O Nordeste tem uma longa tradição de produção de histórias em quadrinhos, que remonta desde os anos 70 e consolidou-se com vigor nos últimos 10 anos. Diversidade de temas, de estilos, gêneros e abordagens marcam o quadrinho nordestino da atualidade. Nosso programa trará um pouco desse cenário, batendo um papo com alguns quadrinistas de vários estados, onde falaremos um pouco sobre a vivência deles dentro dos quadrinhos e do mercado regional. Meu nome é Marcelo Soares e bem-vindo ao Nordeste em Quadrinhos Podcast. O mercado nacional de histórias em quadrinhos cresceu consideravelmente nos últimos 10 anos, principalmente pelo fortalecimento de eventos e feiras. Essas atividades ajudam o público a conhecer novos artistas e os quadrinistas a vender mais o seu trabalho. Porém, podemos dizer que a produção feita no Nordeste ainda não conseguiu quebrar as barreiras regionais e ser mais conhecida nacionalmente. Para entender melhor esse cenário e como as coisas andam pelo mundo dos quadrinhos nordestinos, conversei com 5 artistas do desenho de estados diferentes na intenção de ver suas opiniões sobre o tema. Nossa primeira entrevistada é Thaís Gualberto. Ela começou a se dedicar às histórias em quadrinhos no fim de 2009, quando criou seu personagem Olga, a sexóloga. Em 2010, formou o coletivo WC com outros quadrinistas paraibanos. Em 2012, participou da formação da revista Inverna, uma publicação pensada para divulgar o que vinha sendo produzido pelas quadrinistas brasileiras, e publicou tirinhas nos jornais A União, Folha de São Paulo, O Beltrano, além de ser colaboradora do site Ladies Comics. Trabalhou também na Fundação Espaço Cultural da Paraíba, como chefe do núcleo da Gibitec em Fio, onde ministrou oficinas e idealizou Quadrinhos Entoados, encontro regional sobre histórias em quadrinhos do Nordeste. Atualmente mora na Bahia e faz parte dos grupos de quadrinhos Políticas e Quadrilha. As histórias em quadrinhos fazem parte da minha vida desde muito cedo. Quando estava aprendendo a ler, eu aprendi mais rápido porque eu queria ler as histórias em quadrinhos, os gibis que os meus irmãos tinham em casa. E acabou que eu, em alguns momentos na infância, na adolescência, experimentei fazer meu próprio quadrinho. Mas quando eu estava na universidade, no último período, eu criei a primeira tirinha da Olga. Curioso porque quando eu entrei na universidade eu queria fazer animação. A partir do curso, eu vi que a animação não era exatamente a minha praia. Eu passei a gostar muito de cinema. E quando eu terminei o curso, naturalmente eu fui me debandando mais para o lado das histórias em quadrinhos. Talvez por ser algo mais fácil e que eu pudesse fazer sozinha, né? E as histórias em quadrinhos acabaram encaixando como uma luva. Sempre tive esse interesse, assim, de trabalhar com a imagem, com o texto, né? Com narrativas visuais. Como a Olga era um trabalho simples na questão da confecção, né? Eu não precisava elaborar um desenho muito rebuscado, então isso favoreceu uma produção mais extensa. Eu começar a produzir quanto eu produzi uma quantidade legal de tirinhas, como está fazendo até hoje, né, 10 anos depois, as tirinhas dessa mesma personagem, que obviamente nesse período se transformou bastante. As histórias em quadrinhos na região Nordeste, primeiramente a gente poderia falar sobre os indivíduos. Paraíba, a gente tem alguns exemplos de grandes quadrinistas que tiveram projeção nacional e até internacional. Por exemplo, o Chico e Mike Deodato, que eu acho que atualmente são os cartunistas, os quadrinistas da Paraíba que têm mais visibilidade, junto com o Paulo Moreira também, né? E é legal que são 3 linguagens completamente diferentes, né? O Paulo Moreira faz tirinhas de humor, Chico faz histórias mais autorais, histórias longas. O Mike Deodato trabalha muito com um quadrinho de super-herói norte-americano, né? Dos Estados Unidos. A partir daí a gente já pode ver que
que não existe o quadrinho nordestino, né? Mas existem várias vertentes e várias produções diferentes. Aí, se a gente for pensar, por exemplo, no mercado consumidor ou no mercado produtor, já é algo um pouco mais complicado, porque um dos problemas, uma das maiores dificuldades da gente que faz quadrinhos do Nordeste é justamente essa questão do mercado, né? Porque é muito caro para a gente viajar para os eventos que têm maior público, né? Que geralmente acontecem na região Sudeste, os eventos de quadrinhos mais tradicionais, digamos. Eu acho que pode-se dizer que são a CCXP em São Paulo e o FIC em Belo Horizonte, né? Quando vai para um lugar desses, a gente gasta muito com hospedagem, a gente gasta muito com passagem também, fora toda a questão logística de transportar os nossos quadrinhos, né? Tipo, se a gente vai levar na mala, se a gente vai mandar numa transportadora, tudo isso é algo que a gente tem que levar em conta. E, ao mesmo tempo, por mais que viajar dentro da nossa região seja menos custoso, principalmente pela questão da passagem aérea, que é algo que pesa muito no bolso da gente, muitas vezes a gente não consegue recuperar o que foi investido, ou porque o público nesses eventos da região são menores, né? Geralmente só a população local da cidade que frequenta os eventos da região. E isso é um dos problemas também, né? Porque seria interessante se o público consumidor do Nordeste frequentasse também os eventos da região Nordeste, né? Eu acho que é muita ilusão a gente achar que as pessoas do Sul, do Sudeste, do Norte vão vir para os eventos do Nordeste, né? A não ser que seja realmente um evento que tenha um diferencial que atraia essas pessoas, mas se elas já têm os eventos grandes do Sudeste, é muito difícil a gente ter esse atrativo para as pessoas das outras regiões. Então, eu acho que a gente tem que se autoconsumir mesmo, né? Tanto para o leitor de quadrinhos, pode viajar, que pode ter contato com grandes artistas, e grandes que eu digo são artistas de qualidade, né? Todos os estados da região têm seus representantes. Para a gente também seria muito bom, né? Tá tendo contato com os nossos leitores da região, e dessa maneira seria mais viável a gente viajar para os outros estados, conseguir que seja uma viagem lucrativa. São as duas pontas dessa cadeia, né? O produtor vai para o lugar, mas ele também tem que encontrar o consumidor. Eu espero que quando a pandemia se arrefecer, né, quando a gente tiver a vacina e puder voltar a viajar para os eventos, exista esse olhar mesmo, né, para o desenvolvimento de fato de um mercado de quadrinhos na região Nordeste, para que a gente de fato produzir, sustentar e viver a partir do nosso trabalho. É muito importante que os nossos conterrâneos reconheçam também a sua responsabilidade dentro desse processo. Eu acho que nesses meus 10 anos como quadrinista, o melhor são as pessoas que eu conheci, que eu encontrei e que eu mantenho contato até hoje, né? Além do fato de eu produzir uma arte minha que fale algo que eu queira comunicar. O pior dessa experiência de quadrinista, eu acho que é a dificuldade mesmo de conseguir um sustento, né? A gente trabalha muitas vezes numa espécie de teimosia mesmo. Às vezes a gente faz pela insistência, pelo amor, pelo desejo de produzir, e às vezes é muito difícil continuar produzindo, né? É muito comum um quadrinista trabalhar e ainda sair no prejuízo, porque mandou fazer 500 ou 1.000 livros, viajou para o evento e saiu no prejuízo. E fora isso, assim, eu acho que foi muito difícil também quando eu voltei agora no final de 2019 de São Paulo, de ônibus com 10 caixas de livro.
foi bem puxado, bem complicado, assim, meio dolorido. Por mais que a viagem tenha sido linda, porque foi uma viagem de São Paulo até a Bahia, uma estrada muito bonita, nosso país é lindo, mas foi fisicamente bem cansativo para mim. Outro ativista dos quadrinhos do Nordeste é o cearense José Wellington. Ele é escritor e roteirista de histórias em quadrinhos, foi indicado 3 vezes ao troféu HQ Mix, considerado o Oscar do quadrinho nacional, venceu em 2016 na categoria Novo Talento Roteirista pelo quadrinho Steampunk Ladies, Vingança a Vapor. Em 2019, seu quadrinho Cangaço Overdrive foi um dos semifinalistas do prêmio Jabuti na categoria História em Quadrinhos. Hoje no Ceará a gente vive um momento muito legal com relação à produção de quadrinhos. A gente tem muita gente fazendo, alguns coletivos, iniciativas muito próprias de cada cidade, apesar de toda a produção está muito centralizada ainda na capital. Eu estou falando isso porque eu moro em Sobral, no interior do Ceará, e aqui, com relação ao espaço de venda, a evento, o que a gente tem mesmo são eventos de anime que ainda acontecem, e nesses eventos eu vou me integrando, vou participando, vou conseguindo vender uma coisa ou outra nesses eventos. Em Fortaleza a gente tem um movimento muito melhor do que era há muito tempo atrás, isso com certeza, mas pelo menos em termos de eventos, né, a gente tem aí 1 ou 2 eventos grandes no ano e os outros eventos são pingados e acaba que o pessoal dos quadrinhos participa de eventos que não são de quadrinhos, mas que tem espaços para vendas, né, como uma forma de experimentar, de sair um pouco da bolha também. Mas são eventos que trazem resultado financeiro assim muito pouquinho ainda. Mas assim, a gente tem uma cena, cara, bem legal, com temas muito variados, muita gente que trabalha para a indústria internacional, principalmente para a americana, e uma cena autoral com uma cara assim muito própria, com histórias que são muito relacionadas à cidade, né, à cidade nordestina, ao sertão também. Assim, nesses últimos anos, houve sim uma grande evolução. A gente só precisa agora um pouco mais de espaço, né, no caso de evento, que acaba se tornando uma coisa muito importante, né, financeiramente para quem trabalha com quadrinhos. Bom, eu entrei no mundo dos quadrinhos meio que sem querer. Uma época eu fazia um evento relacionado a anime, mangá, e a gente tinha feito recentemente um concurso para escolher um mascote para o nosso evento. E alguém na equipe lá teve a ideia de fazer uma história em quadrinhos desse mascote. E eu, que era o diretor, que carregava caixa, que falava com o prefeito, que fazia tudo isso, acabou que sobrou para mim fazer o roteiro dessa história. Então eu já escrevi alguma coisa de literatura, lia quadrinhos desde o início da minha adolescência, assim, de forma séria. E pela primeira vez me vi na situação de escrever um roteiro para ser transformado em quadrinhos. E depois disso comecei a fazer quadrinho independente, né? Fazer fanzine, xerocava, tirava do próprio bolso a grana para poder pagar essas impressões, e daí para frente foi só piorando esse meu contato aí com os quadrinhos. O que de melhor aconteceu nesse período todo, assim, fazendo quadrinhos, foram os contatos que eu fiz, as amizades, as coisas que eu aprendi. Eu costumo contar uma história, ainda que eu tenha ganhado prêmios, né? Recebi indicações a prêmios, como o Jabuti e tal. Super legal, massa, você fica feliz. Meu coração quase explodiu esse dia. Ter ganhado o HQ Mix, que é um dos prêmios mais importantes do Brasil, é muito legal. Mas o dia que eu senti que os quadrinhos eles tinham muito para me oferecer, foi o dia que eu ganhei uma pizza. Comecei com quadrinhos assim há muito tempo, acompanhando um fanzine chamado Money Comics. Eu tinha uma admiração muito grande pela galera que fazia esse quadrinho xerocado e que mesmo assim conseguia ganhar prêmio, chegar no Brasil inteiro. Um fanzine que era feito principalmente por 3 pessoas aqui, que é Daniel Brandão, Geraldo Borges e JJ Marreiro. E eu tava bem no meu início assim, de carreira, eu acho que não tinha lançado nem meu primeiro álbum. Tava já na labuta de fanzine também imprimindo. E eu lembro que eu tava em Fortaleza, na capital, e recebi uma mensagem do Daniel me convidando para comer uma pizza, né? Inclusive na casa do JJ Marreiro. Para mim foi muito legal, assim, estar com eles, comendo uma pizza, conversando, batendo um papo, assim, de igual para igual, se é que se pode dizer isso. E isso um pouco antes de eu começar essa carreira de verdade, ter lançado 4 álbuns e tudo. E foi um momento muito legal para mim, assim, de perceber que era muito mais do que simplesmente imprimir o negócio e botar na mão de uma pessoa, né? Que tem todas as pessoas que fazem parte disso, todas as pessoas que compartilham essa vontade de contar histórias. E isso sim é poderoso dentro de fazer quadrinhos. Eu não sei se eu consegui identificar um pior. O que ataca muito, assim, a minha ansiedade, né? É a vontade de poder trabalhar mais intensamente com isso. A gente tem um mercado ainda muito incipiente, né? Muito verde. Os quadrinhos acabam sendo um pedacinho muito pequeno do mercado de literatura. E dentro do mercado de quadrinhos em si, o quadrinho nacional é outro mercado pequenininho, um percentual muito pequeno. A gente tem um mercado de quadrinhos, assim,
que vem de fora, que ele é gigante, né? Tem grandes empresas como a Panini, que está todo tempo lançando uma carrada de coisa que vem de fora. O que eu sinto às vezes é que o mercado brasileiro, dentro dessa fatia, na fatia do que é nacional consumido aqui no Brasil, ainda é muito pequeno, né? Às vezes dá um desespero, sabe? De querer viver isso mais intensamente, da vontade que você tem de poder produzir isso com mais calma. Com certeza isso aumentaria muito a qualidade do seu trabalho, né? Você não consegue fazer isso ainda no Brasil, né? Então, os meus piores momentos são momentos em que a crise bate, a crise de ansiedade, da vontade de desistir. Isso é uma coisa que eu sinto uma vez por mês. Mas assim, é algo que, pelo menos para mim, tem se tornado menos frequente no decorrer desses anos, né? Felizmente, nos últimos anos eu tenho aprendido a lidar melhor com isso, né? E isso também vem de muito trabalho, de algumas conquistas que vão aparecendo no decorrer do caminho. Já no Rio Grande do Norte encontramos a quadrinista Milena Azevedo. Ela é mestre em História e desde 2005 milita no campo das histórias em quadrinhos como diagramadora, letrista e roteirista. No currículo tem trabalhos publicados em coletâneas locais e nacionais em Portugal e Angola. Foi finalista do troféu HQ Mix na categoria Quadrinho Alternativo e do Festival de Angoulême, na França. Vencedora também do troféu Angela Agostini de 2019 como melhor lançamento e do HQ Mix de 2019 como melhor publicação Mix. Ainda organiza e presta curadoria para eventos de cultura pop na cidade de Natal. Segundo os meus pais me dizem, né, porque eu realmente não lembro, com 2 anos de idade eles me davam uma revistinha da Turma da Mônica de cabeça para baixo, assim, só, e eu desvirava, como se dissesse assim, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, os bonequinhos não são assim não, né? E eu fui gostando daqueles desenhos e eu acho que o bichinho do quadrinho me mordeu ali. Eu comecei a ler Turma da Mônica, Disney. Eu nunca parei de ler. Sempre que chegava algumas coisas nas minhas mãos, eu lia quadrinho. Na faculdade, eu sou historiadora, né? Então, na faculdade de História, que de leitora eu passei a ser pesquisadora da história das histórias em quadrinhos. Terminei o curso, fui fazer meu mestrado lá no Rio Grande do Sul, na Unicinos. Aí eu terminei meu mestrado, passei no concurso aqui para substituta na UFRN, né, Departamento de História. Dei aula e depois eu falei, caramba, eu cansei, assim, deixa eu respirar um pouquinho. E eu falei, não, eu quero montar uma comic shop. Quando eu abri a Garagem Hermética Quadrinhos, em 2005, comecei a ver que tinha muita gente boa aqui, tinha muita gente no interior também. Com a Garagem Hermética, eu passei a produzir também quadrinhos, né? Eu passei a ser roteirista de quadrinhos, até que em 2008 fechei as portas da loja física, mas continuei vendendo pela internet até 2010. Fui fazer o curso editográfico no Senac, né? Comecei a diagramar, comecei a letreirar também. Aí não tem jeito, porque aí foi o bicho do quadrinho, mordeu com tudo mesmo, aí foi o vírus, entendeu? Aí não tem mais como, tá espalhado no corpo. A gente às vezes quer desistir, né? Porque não é fácil, mas aquela vontade de contar histórias, né? Eu vejo a arte como um respiro da alma, né? A gente precisa da arte. Nós aqui somos quase um dos pioneiros, por causa do Grupec, né? O Grupec foi criado em 1971. A gente ainda tem aí remanescentes da primeira geração do Grupec. Eles deram uma parada e aí eles voltaram agora, né? Eles voltaram com a revista Maturi. Quando o Enfio teve aqui, morou um períodozinho aqui em Natal, conheceu a Maturi, né? Gostou muito da Maturi, levou a Maturi o sul, o sudeste, né? Assim, aqui a gente tem muitos artistas. Agora, com a internet, fica mais fácil você aparecer, digamos assim, né? E cada vez mais chegando. Hoje em dia eu nem conheço todo mundo, porque tem muita gente nova aí, falando dos eventos, né? Falando do cenário como um todo. Aqui a gente tem a Flick, que é a Feira de Livros e Quadrinhos de Natal. A gente tem o Saga, né? Que é mais focado para a cultura japonesa, mas hoje eles já estão dando uma misturada, assim. E a gente tem, recentemente, a Feira de Quadrinhos do Beco da Lama, né? O Beco da Lama no centro da cidade, que é um local bem conhecido, bem famoso aqui de cultura, né? De resistência também hoje em dia. A gente fazia todo mês, também tinha feirinha lá. A HQ Zone, que eu faço lá no Pra Shop também. Alguns eventos que o pessoal, né, esporadicamente vai fazendo.
Aí tem o pessoal do Cuscuz HQ também, que faz, né, as reuniões deles, e tem, antes era só reunião, só palestra, e agora ele já faz tipo um mini evento. Isso é bacana, porque você tem os artistas que estão produzindo, você também dá abertura para o pessoal que coleciona e pesquisa, né? Porque tem o Cuscuz tem muitas palestras, né? Com temas específicos, e para a gente que precisa vender, né? O artista que precisa vender. Direto do Piauí, conversamos com Bernardo Aurélio, que já foi presidente do Núcleo de Quadrinhos do Piauí e esteve diretamente envolvido na organização da Feira HQ, evento que durou 3 edições anuais em Teresina. É autor dos quadrinhos Inefável Máscara de Ferro e Por Dentro da Máscara de Ferro, além do quadrinho Foices e Facões, A Batalha do Genipapo. Mestre em História do Brasil, é dono da livraria especializada em quadrinhos Quinta Capa, há 10 anos no mercado. Quero acreditar que o quadrinho foi o meu brinquedo favorito, né? O papai desenhava com a gente, brincando. E foi assim, dessa coisa de brincadeira acabou virando um hobby e um grupo de amigos. Quando eu estava com meus 15, 16 anos, eu conheci uma banca de revista que focava muito no público de quadrinhos, né? Então o dono dessa banca, que é o Ribamar, agrupava as pessoas, chamava os desenhistas e ali se desenvolveu um núcleo de quadrinhos. E daquela banca, aqui em Teresina, no Piauí, surgiu um movimento, surgiu um evento, uma feira de quadrinhos, isso em 1999. Nessa primeira feira eu estava como espectador, como expositor e como vendedor também, vendendo minha coleção, botando um sebo lá e tudo. Teve 2 edições, em 2001 eu decidi continuar o evento. E aí nós fizemos mais 11 feiras, fizemos quase todo ano a gente fazia fizemos 13 edições no total da Feira de Quadrinhos, e foi essa história que construiu meu envolvimento com quadrinho, até que eu consegui produzir uma história em quadrinho chamada Foices e Facões, a Batalha do Genipapo, que eu passei 1 ano fazendo, consegui vender um projeto para o governo do estado, e foi esse projeto que me deu sustentação para acreditar nisso, e também para o dinheirinho que sobrou, eu juntei com meu irmão, meu primo e outros sócios, nós decidimos abrir uma livraria, né? Do sonho, do hobby, do fã que fazia evento, acabei me dedicando à produção de quadrinho e a me tornar livreiro. A livraria me ocupou muito espaço e muito tempo, e meus estudos também, eu voltei a estudar e eu parei de fazer o evento. Então, junto com os amigos, a gente parou de fazer o evento. E um evento específico de quadrinho não existe mais, mas tem os salões de livro daqui, o Salip, que é um evento grande, muito importante para o comércio. Minha livraria é uma livraria de pequeno porte, o público é pequeno, eu tenho uma clientela fiel, mas pequena, as vendas não são tão grandes, mas a gente se mantém, já estamos há 10 anos, né? Poucas empresas podem dizer que já estão com quase 10 anos no mercado, e a livraria Quinta Capa é uma delas, né? Acho que existe pouca gente produzindo de forma independente, lançando. Basicamente, quem publica e edita quadrinhos no Piauí, que coloca no mercado, é a livraria Quinta Capa. Sou eu, meu irmão. De vez em quando eu lanço um projeto de algum autor de fora. E eventualmente tem um autor daqui que consegue produzir para fora, se agenciar. Mas o mercado local aqui em Teresina, eu sinto no Piauí, eu acho muito pequeno. Tem muita gente produzindo aí, botando na internet, mas como o mercado mesmo, acho que falta muito para crescer ainda. Com certeza de melhor você tem essa fase da feira de quadrinhos, do evento que nós fazíamos. Nós éramos uma associação chamada Núcleo de Quadrinhos do Piauí, temos memórias muito boas. Na livraria também consegui fazer isso, criei muitos clientes que hoje são meus amigos. E eu acho que o mais difícil são as inconstâncias do mercado mesmo. A livraria, o mercado é muito pequeno, a livraria funciona na minha casa. Se eu tivesse que pagar um aluguel no mercado que a gente tem hoje, a livraria não teria se sustentado. A Amazon foi muito ruim durante muito tempo, porque é completamente inviável concorrer com preços de lançamento. Então eu preferi trabalhar com a Amazon no esquema onde eu sei que eu tenho um produto que está com preço valorizado na Amazon, e eu prefiro focar naquele produto especificamente. Aquele produto que às vezes estava ali na minha livraria encalhado, porque meu cliente não comprava, mas alguém no Brasil, através da vitrine da Amazon, pode pagar às vezes o dobro ou até o triplo do preço de capa. É a lei do mercado, não fico muito feliz de contar isso, mas é a forma que a gente tem de compensar.
E nosso último entrevistado vem da minha terrinha, Paraíba. Samuel de Góes publica tiras da internet desde 2004. Já participou de várias coletâneas e publicou alguns livros e zines de forma independente. Foi selecionado na Feira Desgráfica 2017, tendo o livro DR publicado pela Miss SP no mesmo ano, e já concorreu ao prêmio HQ Mix como melhor web tira em 2018. O mundo dos quadrinhos sempre me fascinou. Eu consumo quadrinhos desde muito cedo. Meus pais compravam Turma da Mônica, Disney, e posteriormente eu comecei a comprar quadrinhos de super-heróis e posteriormente fui conhecendo materiais alternativos, quadrinhos underground, quadrinhos europeus, mangá. Tive amigos e conhecidos que também gostavam de quadrinhos, então sempre foi o assunto do pessoal, sempre foi a troca do pessoal, né? Eu sempre gostei de desenhar, gosto de escrever e acho que foi um processo quase que natural mesmo. Fiz um curso de quadrinhos, depois comecei a publicar tirinhas na internet, fiz parte do coletivo WC, então foi um processo muito orgânico. Eu sinto que João Pessoa teve momentos melhores no que diz respeito a feiras, eventos, espaços. Nós vivenciamos bons momentos de feiras, não feiras de quadrinhos, mas feiras culturais, né? A gente entrou nesse movimento da economia criativa, então teve Feira Cria, Feirica e várias outras. Lugares onde artistas e artesãos puderam expor seu trabalho e começar a tirar uma renda extra em cima disso, né? As feiras aqui estavam se valendo mais a pena do que ir para uma feira em São Paulo. Eu sempre fui muito teimoso em participar de feiras fora, mais pela troca do que pela questão lucrativa, pela troca cultural, né, de conversar e conhecer outros artistas. Mas hoje eu penso muito duas vezes, porque hoje eu vejo que, sei lá, compensar o que eu gastaria com transporte e estadia, era mais lucrativo investir em feiras locais mesmo. Acho que a gente já estava no momento mais parado do ponto de vista dos quadrinhos, que viver de arte no Brasil, sobretudo na Paraíba, tem essas particularidades. Pensar como quadrinhos isoladamente é complicado. A arte, como modo geral, que eu acho que é uma bolha que eu adentrei, já está mais interessante. Paraíba e João Pessoa é um celeiro de grandes artistas de quadrinhos, artistas a nível nacional e internacional. Eu acho que a gente está à frente de muitas outras regiões do Brasil, inclusive regiões do Sudeste, em termos de riqueza de artistas e de força de artistas, que ainda o que torna nosso cenário muito forte é esta questão das potências individuais. Os artistas, enquanto indivíduos, correndo atrás de seus processos. Fazer quadrinhos é um ato de teimosia. Por muito tempo eu lidei como uma forma de hobby. Lidando como hobby, eu me protegia das frustrações. Em dados momentos eu até optei por querer parar de fazer quadrinhos e me dedicar à minha vida profissional, que é publicidade e propaganda. Essa minha vida profissional mais formal, vamos dizer assim. O período em que eu morei longe de João Pessoa foi um período muito difícil, porque eu conhecia poucas pessoas, eu tinha poucos contatos e, sobretudo, eu estava longe do resto do país e das feiras dos outros países, porque as passagens de Manaus para qualquer outro lugar são caríssimas. Foram anos bem difíceis, onde eu pude ver assim, amigos meus tendo várias conquistas e eu tinha um sentimento de que eu estava bem estático, né? Não é à toa que eu acho que a minha carreira meio que decolou no ano em que eu voltei para João Pessoa, que foi em 2017. A partir de 2017 que minha carreira como ilustrador e quadrinista realmente decolou e hoje representa uma parcela significativa da minha renda diária para pagar as contas. Como podemos ouvir, diversas são as dificuldades da produção de quadrinhos aqui no Nordeste, principalmente a distância dos eventos. Mas isso não impede que ela seja feita e compartilhada do jeito que se pode com o público. Ainda mais, não impede de surgirem trabalhos maravilhosos como os dos artistas que por aqui passaram e tantos outros como os da Brenda Maria, do Caio Oliveira, Darília, Flávio Luiz, Germana Viana, Hugo Canuto, Luísa de Souza, Aureliano, Chico, Pablo Casado, Paulo Moreira, Roberta Cirne, Tony Silas e tantos outros nomes que estão aí atuando nos dias de hoje. A intenção desse programa foi mostrar um pouco desse mercado tão ativo e cheio de talentos e, quem sabe, criar em você aquela pulga da curiosidade para ir atrás desses autores e suas obras. Esse programa teve produção, apresentação e edição de Marcelo Soares, eu mesmo, e conta com a trilha em licença Creative Commons de Kevin MacLeod.
com as músicas Disco Medusa, Celebration e Pyro Flow. Queria agradecer muito a todas e todos que consideram gentilmente seu tempo para gravar as entrevistas. Muito obrigado, Thaís, Samuel, José, Bernardo e Milena. Agradeço realmente de coração vocês terem aceitado o convite de participar deste programa. Bem, é isso aí, chegamos ao fim. Você me encontra na internet em todas as redes sociais com o @maisummarcelo. Tudo isso aí junto e por extenso, sem número nenhum. Espero que tenha gostado e que os quadrinhos ou gibis, como preferir, sejam uma boa companhia para você. Um abraço e até mais.